Boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou advogado, especialista em direito público. Eu vou pedir aí para o pessoal já se inscrever, compartilhar, curtir aí, marcar o sininho para receber os outros vídeos, vou fazer isso no começo do vídeo, tá? E passar algumas informações relativas ao último vídeo, as perspectivas que a gente tem em relação ao porte para o futuro, tá? Como proceder diante da situação que a gente tem presente e que medidas que eu recomendo tomar. Tá? E também explicando uma informação que eu dei no último vídeo, né, que eu disse que não era folclore e, portanto, eu ia explicar de onde que vem. Então, eu vou começar por essa explicação. Tá? Eu disse no último vídeo que eu tinha uma boa dose de certeza de que o porte para o atirador não ia sair por decreto. Tá? Da onde que eu tirei isso? Bom, um colega aí mandou um áudio, tá, do Onyx Lorenzoni, ele mandou um áudio cobrando o Onyx Lorenzoni sobre a votação do PL e tal, e o Onyx Lorenzoni devolveu esse áudio, respondeu para ele, dizendo que tinha sido feito por decreto e tal, tinha sido tentado, mas isso tinha sido derrubado, tá, e que agora eles iam fazer via projeto de lei. Só que o Onyx, ao responder, ele cometeu um ato falho e ele não disse assim, foi derrubado pelo Senado. Ele falou assim, foi derrubado pelo STF, tá? A princípio, eu até respondi pro rapaz lá, disse, porra, o cara não sabe nem aonde é que foi derrubado o negócio aí, tá falando bobagem, não sei o que, não sei o que. Mas daí depois eu pensei um pouquinho e, assim, cheguei à conclusão que na prática, o que acontece? O Onyx acabou contando uma coisa que ele não devia contar, tá? Eu não sei se vocês lembram, mas quando saiu o decreto de armas, ele foi derrubado no Senado e ele ia para a Câmara, para votação, certo? E ao mesmo tempo, havia uma ação da rede, se não me engano, contestando a validade do decreto, e assim, foi marcado para votar a validade do decreto, a derrubada do decreto na terça, e na quarta o Toffoli marcou o julgamento da liminar que pedia a suspensão da validade do decreto no STF. Ou seja, já estava meio que indicado assim, olha, se passar na Câmara, no dia seguinte a gente vota no STF e derruba no STF, certo? E essa resposta do Onyx de que foi derrubado pelo STF, provavelmente não foi um erro. Provavelmente ele acabou confessando que, na prática, foi mandado recado para o governo dizendo assim, olha, é o seguinte, se a Câmara manter o decreto, nós do STF vamos derrubar. Já tem maioria para derrubar, já adiantaram a decisão para ele, certo? E daí eles fizeram o cálculo político deles, já considerando que o decreto, mesmo que ficasse na Câmara, seria derrubado para o STF. E daí vem o ato falho do Onyx, que ele guardou na cabeça dele, que quem realmente, digamos, impôs a barreira e disse assim, olha, não vai ter porte, foi o STF. Porque na Câmara, realmente, o cálculo era de que havia voto suficiente para manter, né? Então eu acredito que tenha sido isso que aconteceu. É uma especulação minha, mas é uma especulação que faz muito sentido, entendeu? Por que o Bolsonaro não faz por decreto? Porque o STF já disse que vai derrubar se ele fizer, entendeu? Então já tem adiantamento de mérito na questão. Tanto é que ele revogou o decreto, mandou outros de igual teor, e a ação não foi extinta. A ação lá no STF continua. A qualquer momento, se ele fizer um decreto dando porte pro pessoal, eles põem votação a liminar e suspendem o porte, entendeu? Então, assim, a ameaça da suspensão via STF, ela está lá. Está na mão do Toffoli simplesmente pôr em votação. Então ele tirou da votação naquele dia. Nada impede que, se o governo fizer um movimento no sentido de deferir isso via decreto, ele simplesmente marca. Então, quarta-feira a gente decide eliminar e derruba a nova decisão do decreto. Tá? Então, eu acredito que, por estes fatos, não vai sair porte via decreto. Tá? Não vai. E daí, a resposta do Onyx é que seria votado o PL. O mais próximo que a gente chegou desse PL ser votado, porque foi decidido que tinha, que pipi, popopó, não, agora tem, o Maia disse que vai votar para perder ou para ganhar, não sei o que, era terça-feira passada, né? Em relação à data que eu tô gravando esse vídeo, era ontem, certo? E não foi para votação, certo? Não foi para votação. Aí você pergunta, porra, por quê, né? Aí vamos lá, cobramos o pessoal lá, o líder da bancada da bala, cobramos o líder do governo, cobramos o líder do governo do Congresso, cobramos o Major Olímpio, cobramos todo mundo, e tá todo mundo nesse morde-a-sopra aí, que não tem voto, que não sei quem, que não sei quem, não sei o quê, porque é o Maia, tá num jogo de empurra, certo? E daí surge a notícia, né, terça-feira, sessão do Congresso, não votou, hoje, sessão do Congresso de volta, não votou, né, e surge a notícia de que o Bolsonaro brigou com o partido.
ou diz que vai sair do partido, aí o dono do partido lá, o Bivar, diz que vai expulsar o Bolsonaro, não vai esperar ele sair, enfim. Isso daí também explica algumas respostas que a gente recebeu, né? Major Vitor Hugo, porque eu fui no colégio de líderes e já estava decidido. Por que já estava decidido? Porque o colégio de líderes é formado pelos líderes dos partidos. Ou seja, o líder do PSL já tinha decidido que não ia pôr em votação, certo? Por quê? Porque estava tendo atrito, né? Não foi ontem que o Bolsonaro brigou com o Bivar e daí decidiram ontem que, né, um foi lá e passou a mão na bunda do outro lá e não gostou, e daí falou é brincadeira, o outro não é brincadeira, brigaram. Não foi. Isso daí é porque já está havendo desgaste há bastante tempo. Essa fala do Major Vitor Hugo, no sentido de eu fui no colégio de líderes e já estava decidido, é porque o Bivar está sabotando, entendeu? Esse que é o fato. O presidente do partido do presidente da República está sabotando, entendeu? Está sabotando. Essa é a única explicação que eu vejo. E isso daí explica por que não há essa mobilização que a gente está cobrando, entendeu? Não há mobilização porque está havendo atrito interno, certo? Então, brigaram, certo? Isso vai resultar em o Bolsonaro sair do partido e ir para outro partido, e uma galerinha do PCL ir atrás do Bolsonaro, mas uma galerinha vai ficar, entendeu? Então, digamos assim, se o governo já não tinha muita base, agora não vai ter mais, tá? E daí mais um detalhezinho. Hoje foi marcada uma audiência pública para discutir o PL 3723, tá? Uma audiência pública convocada por esquerdistas e realizada com um convite de apenas esquerdistas, e quem não é esquerdista notório é melancia, entendeu? Então foi chamado o chefe do sistema de controle de armas da Polícia Federal, né? Aí foi chamado uns caras do Exército lá também. Então, assim, pra que é essa audiência pública, tá? O meu chute, certo? Dessa audiência pública eles vão decidir que o PL 3723 foi apressado, não teve discussão popular suficiente e provavelmente vão propor a retirada da urgência regimental do PL para o PL sair de pauta de vez, certo? Então, gente, assim, a coisa se desenha a confirmar uma situação que eu já, assim que teve a retirada da urgência constitucional, já parecia que estava consolidada, que não vai ter, entendeu? Não vai ter, certo? E daí eu vejo assim, para esse ano ficaria extremamente surpreso se isso virasse lei, certo? Eu acho improvável que isso seja posto em votação na Câmara esse ano, certo? E no Senado não vai, entendeu? Isso não vai ser posto em votação no Senado. Se é na Câmara, onde teoricamente a gente tem maioria, a bancada da bala, e pipipi, popopó. O Senado tem um acordo para que qualquer projeto passe primeiro por uma comissão. Se esse projeto for tentar passar pela Comissão de Constituição e Justiça do jeito que está cheio de esquerdista lá, acho que não passa, tá? Então, gente, assim, fato é que a gente votou para presidente, mas para a Câmara, para o Congresso, a gente não votou, certo? Então, não vejo uma solução pela lei tão próxima, né? E mesmo que altere a lei, gente, vocês têm que entender que alterar a lei não é solucionar, certo? E eu digo isso com, assim, conhecimento de causa, porque, por exemplo, eu tive agora essa semana o meu pedido de compra, não é porte, é compra de arma indeferido. Por quê? Porque o delegado disse que ele quer saber onde é que eu vou guardar as 3 armas. Eu não estou pedindo 3 armas, certo? Eu tenho uma e eu pedi 2. Entendeu? Por quê? Porque eu ainda vou escolher qual que eu vou comprar, entendeu? Isso não quer dizer que eu vou ter 3, certo? E mesmo que eu tenha 3, o decreto prevê 4, sem justificativa nenhuma. Se eu quiser ter 4 em casa, eu tenho, é meu direito. Não cabe ao delegado decidir se eu posso ou não posso, entendeu? É assim, completamente sem fundamento, folclore tirado da bunda, entendeu? Então, você veja bem, o delegado que está descumprindo frontalmente o texto do decreto, se mudar a lei dizendo que o CAC tem porte, ele vai indeferir igual, entendeu? Ele vai dizer assim, o CAC tem porte, mas analisei aqui, fiz uma entrevista e acho que não deve ter, porque o porte é modalidade de autorização e cabe sempre ao delegado decidir, e eu decido que não, e foda-se, entendeu? Então, assim, o trabalho, ele é no legislativo, mas ele também tem que ser feito aqui, abaixo, nas esferas de quem decide. Inclusive o Fabrício Rebelo pôs uma postagem que eu acho que é muito pertinente, só que ele viu no macro e eu acho que ela se aplica também no micro. Ele disse assim, com base nas decisões judiciais que a gente tem pego ultimamente, verifica-se que a questão não está tanto na lei
mas na aplicação da lei. Ou seja, é mais eficiente para a direita ocupar cargos de juízes do que ocupar cargos no Congresso, tá? E eu vejo que isso que faz todo sentido, certo? Porque a gente vê o CAC tem porta. É uma questão de interpretação. Se a gente tivesse um monte de juiz de direito, o CAC tinha porta, entendeu? Inclusive aquelas bobagens que o pessoal fala aqui. O porte legal de arma pro CAC é crime impossível. Até isso virava jurisprudência, entendeu? Por que a gente não tem? Porque quem decide a aplicação da lei é desarmamentista, tá? Então, dentro dessa perspectiva, certo? O mesmo tem que ser feito nos DFPC, no Sinarm, etc, etc. Se a gente mudar a ideologia de quem aplica a regra, não precisa nem mudar a lei, entendeu? A regra passa a ser outra, certo? Porque a lei, ela é subjetiva o suficiente para isso acontecer, tá? Então, a gente vai, digamos, à prática da questão, tá? O imbróglio legal não vai se resolver num futuro próximo. Essa é a minha leitura da situação, tá? Então, cabe a nós decidir como agir, tá? O que eu vou dizer para quem é atirador? Para quem é atirador, tem o porta-abacaxi, certo? Sobre o porta-abacaxi, eu fiz um vídeo, explico como é que você gera uma situação onde o risco de você preso é menor, certo? Complementando esse vídeo, tem o vídeo que eu fiz sobre a lei de abuso de autoridade, que é para entrar em vigor lá por março. Então, se você somar os dois vídeos, você praticamente tem porte, entendeu? Porque num vídeo eu explico como você ter elementos que demonstrem de uma forma objetiva que você está dentro da regra do decreto, e na lei de abuso de autoridade eu demonstro a aplicação que fará com que quem, eventualmente, lhe abordando nessa situação de evidente cumprimento das regras do decreto, tentar lhe conduzir, né, que vai gerar um abuso de autoridade e, portanto, pode, inclusive, fazer com que o número de conduções, né, aquele policial que pega fetiche em ficar prendendo o CAC, né, que sabe que o CAC não reage, pessoa de bem, abordagem mais tranquila da face da terra, esse policial vai acabar lá assim que aberto o processo por abuso de autoridade contra ele, vai arranjar outra coisa para fazer da vida, né? De preferência prender bandido de verdade, tá? Então, é importante que as pessoas se informem em relação a esses dois vídeos, em especial, tá? Justamente pelo fato de que a situação desses dois vídeos provavelmente vai permanecer durante um longo período, talvez até o fim do mandato aí do presidente, que agora eu já estou em dúvidas se ele vai realmente conseguir cumprir alguma coisa relativa a isso, tá? E por último eu aponto uma janela de oportunidade que ela está se fechando em relação aos CACs que deram entrada no pedido de porte na vigência do decreto 9.785, tá? No meu entendimento, certo? E essa é a base dos meus recursos e dos meus mandados de segurança. Como o decreto 9.785, autorizado pelo artigo 6º, inciso 9 da lei 10.826, estabeleceu como regra para o deferimento do porte a comprovação dos requisitos, certo? Eu entendo que ele deu a esse pedido de porte a característica de licença e não de autorização. E há muita jurisprudência considerando que quando o ato é de licença e não de autorização, a legislação aplicável é a do momento do cumprimento dos requisitos. Ou seja, como para você dar entrada no pedido, você tem que estar com a comprovação de todos os requisitos, já imediatamente, o ponto onde se fixa o seu direito, né, a legislação aplicável, é o momento que você apresentou a documentação. No meu entendimento, se você apresentou a documentação dentro do prazo de validade do decreto 9.785, como esse pedido de concessão de porte de arma com base no artigo 6º, inciso 9, tem característica de licença e não de autorização, a legislação aplicável para esses pedidos é sempre o decreto 9.785, não importa o momento que o delegado tenha decidido, certo? Então, em razão disso, essas pessoas que aproveitaram essa janela de oportunidade, elas estão sujeitas ao deferimento do porte nos termos do decreto 9.785 e para o pessoal que está tendo pedido indeferido, mesmo que posteriormente, tá, cabe mandado de segurança. E aí eu estou recomendando ao pessoal entrar com mandado de segurança. Por que entrar com mandado de segurança? Porque no mandado de segurança não existe a aplicação de sucumbência. Tá? Ah, César, mas tem chance de ganhar? Olha, eu entrei com vários mandados de segurança, todos utilizando essa tese, tá? Até um pessoal aí que não era atirador, que ia entrar com mandado de segurança, eu falei, olha, a minha tese cabe para o pessoal que é atirador. No teu caso específico aí, que é advogado, etc., a minha tese especificamente
não cabe, entendeu? Então não vou fazer, certo? Agora, para o pessoal que é atirador, tá? A tese cabe. Por enquanto, ninguém conseguiu contestar a tese a ponto de eu olhar e falar, eu não tinha pensado nisso, realmente olhando por esse ponto de vista. Eu tô errado, entendeu? Inclusive as contestações que eles fizeram são todas no sentido de dizer assim, o porte de arma é autorização e autorização, blá, 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 blá. Nesse caso não é autorização, é licença. Se você estudar a diferença entre o ato autorização e o ato administrativo de licença, você vai ver que todas as características do porte do atirador são de licença. Apesar de, historicamente, o maior exemplo de ato ser a autorização, né? Por quê? Porque antes do decreto, o único porte de arma que existia no ordenamento jurídico brasileiro, tirando os funcionais, era o do artigo 10, que daí é autorização mesmo, entendeu? Então o que acontece? Eu tenho uma série de pedidos de porte protocolados, certo? Tem alguns que já estão instruídos com resposta do Ministério Público. A resposta do Ministério Público e do delegado é nesse sentido, é autorização, então foi revogado o decreto, não vale, entendeu? Só que não tem sentença ainda, certo? Então, qual que é a chance de eu ganhar? 50-50. É essa que é a chance. 50% de ser sim, 50% de ser não. Por quê? Porque eu entendo que a tese é boa, não achei ninguém que conseguisse me convencer que a tese está equivocada, certo? E não teve sentença ainda. Se não teve sentença, é porque o juiz nem concordou nem discordou, ele está analisando. Inclusive, um processo, ele já tem mais de 60 dias que ele está com o juiz para a sentença. E aí eu vejo isso como bom sinal. Por quê? Porque em deferimento de mandado de segurança pedindo porte, o juiz deve ter uma pilha desse tamanho de sentença pronta. É só pegar uma da pilha, botar o nome do meu cliente e juntar lá. Se ele não fez isso, se ele já não indeferiu, é porque provavelmente o juiz está estudando realmente o caso, entendeu? Provavelmente toda vez que ele vai sentenciar esse meu mandado de segurança, ele vai lá, começa a escrever e fala, não, mas indeferir assim, não, esse motivo não está certo, entendeu? Vamos ver, vamos estudar mais. Então essa demora na negativa me leva a crer que provavelmente o juiz está com dificuldade de dizer que eu estou errado, certo? E se ele está com dificuldade de dizer que eu estou errado, eu torço para que num futuro próximo ele desista de dizer que eu estou errado, né? Deixe a ideologia de lado e julgue juridicamente. E daí ele vai ter que dizer que eu estou certo, tá? Então, pessoal, existe essa janela de oportunidade do mandado de segurança, certo? E por que é uma janela de oportunidade? Porque são 120 dias a partir do primeiro indeferimento. Então, pelos meus cálculos, o pessoal teve os indeferimentos lá por julho, certo? Então a gente está se aproximando dos 120 dias, certo? Quem entrar com mandado de segurança, pelo menos mantém a discussão em aberto. Mas se o juiz julgar improcedente? A gente apela, vai para o tribunal. Mas e se o tribunal julgar improcedente? Isso é matéria de recurso especial. Cabe recurso especial, julgamento para o STJ, certo? A gente mantém a discussão ativa. E mais, como há vários mandados de segurança, pode ser que o meu foi indeferido. O seu foi indeferido, mas no prazo do recurso, de apelação, de repente a gente consegue. Aí eu ou algum dos colegas que estão entrando com os mandados de segurança consegue uma sentença favorável, e daí com essa sentença favorável a gente junta no outro processo. E isso auxilia os julgadores a analisar. Porque tem um detalhe, quanto mais você sobe na hierarquia, mais técnica fica a discussão, certo? E essa é uma discussão essencialmente de direito, certo? Eu vejo essa minha tese, ela sendo indeferida com base em ideologia. Aí vai para o tribunal, tem menos ideologia e tem mais direito. Vai para o STJ, tem menos ideologia ainda e mais direito ainda, tá? Então, a vantagem do mandado de segurança é essa, é você manter a discussão em aberto e se perder, entendeu? Perdeu? Você vai gastar os honorários do advogado e só, certo? Porque no mandado de segurança não cabe honorários de sucumbência, certo? Passado esse prazo de 120 dias, dá para discutir ainda, né? Poxa, um amigo meu ganhou o mandado de segurança, queria entrar também, já passou o prazo, mas eu quero entrar. Dá para entrar? Dá para entrar via ação ordinária, uma discussão. Só que daí, assim, na ação ordinária, perdeu, paga sucumbência, entendeu? E uma ação dessa provavelmente vai dar pelo menos uns 2 mil de sucumbência, certo? E daí, 2 mil, você vai gastar lá o honorário, mais o risco de ter que pagar 2 mil de sucumbência, numa ação que tem 50 de chance de ganhar, não sei se vale a pena discutir, tá? Então, gente, a minha recomendação, né, considerando o que aconteceu ontem, considerando as situações que aconteceram hoje, Bolsonaro brigando com o partido, pessoal lá organizando audiência pública, no meu entendimento, para tirar o PL de pauta, entendeu? A declaração expressa do Onyx de que não vai ser feito por decreto, e que a única opção é via PL, tá? Pro pessoal aí que quer o porte,
Tá? A via em aberto agora, mais capaz de no curto ou médio prazo trazer um porte é o mandado de segurança. Tá? Então, gente, é isso. Peço que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.